E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, meus irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos 9. A partir do verso 36 até 43. Atos 9, 36 a 43. Você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, por favor, abra a sua Bíblia e nos acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhes pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhes a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar. Nosso bondoso Deus e Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Mas agora, Senhor, nos abra o entendimento, nossos olhos espirituais, para compreendermos e vermos a glória do Senhor em tudo que o Senhor nos tem revelado. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o tema eu separei aqui, embora esteja aqui no boletim, a oração que vence o impossível, mas eu escolhi aqui um texto dentro do próprio escrito que diz assim: pondo-se de joelhos, que nós fizemos agora há pouco, pondo-se de joelhos. Essa condição e essa posição de humilhação e de clamor a Deus, pondo-se de joelhos, tem respostas profundas para nossas vidas. Eu quero aqui, antes de entrar no texto, falar um pouco daquilo que foi o capítulo 8, capítulo 8 de Atos. Você vai encontrar um dos apóstolos de Jesus que se chamava Filipe. Esse homem, apelidado posteriormente de o Evangelista, ele foi chamado posteriormente de o Evangelista. Homem cheio do Espírito Santo, que literalmente voava nas asas do Espírito Santo. Literalmente ele voava nas asas do Espírito Santo. Impressionante isso. Este homem era um servo de Deus, foi um missionário notável. Quando comissionado por Deus, obedecia sem questionar. Em um certo momento, ele está na sua casa, em algum lugar, e o Senhor manda que ele saia a pé, correndo ao lado de uma carruagem. E ele obedece. Quando ele está lá do lado dessa carruagem, ele ouve um oficial etíope que estava sentado com o livro aberto e lendo a passagem a respeito de Jesus Cristo, em Isaías. E ele do lado pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E o homem responde: como vou entender se não tem quem me ensine? E ele é convidado a subir na carruagem, fica lá e vai anunciando Jesus Cristo. E lá na frente eles param, porque tinha água próxima. Ele diz: você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Ele diz: creio.
Então nada impede que você seja batizado. Desceram e o eunuco foi batizado. E naquele momento que saíram da água, estavam lá fora, diz a palavra do Senhor, nosso Deus, de que ele foi levado pelo Espírito Santo. De repente o homem desapareceu. Por isso que agora há pouco eu falei que ele era conduzido nas asas do Espírito Santo, literalmente. Irmãos, isso é uma maravilha, coisa belíssima. Como Deus ainda continua fazendo essas mesmas coisas. A gente ouve relatos, de vez em quando, de algo acontecido grandioso, que o Senhor Deus continua fazendo. O Espírito Santo continua fazendo essas coisas. Esse homem, de repente, aparece numa cidade, lá no sul, da cidade em que nós acabamos de falar aqui, que é Jope. Em Azoto, ele aparece lá. E diz aqui o texto sagrado, que esse homem, abra por favor aí em Atos capítulo 8, verso 40. Por favor, 8:40. Diz assim a palavra do Senhor: mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Então ele estava lá no sul e percorreu rumo ao norte, evangelizando todas as cidades, passando por todas as cidades. Esse texto que nós acabamos de ler aqui em Atos, capítulo 9, do verso 36 em diante, agora nós vamos nos encontrar em Jope, na cidade de Jope, lá na cidade de Jope. Era uma cidade antiga, é uma cidade portuária, por lá passavam vários navios, e essa cidade pertencia à tribo de Dan. Lá onde Jonas também embarcou, depois você pode ler o livro de Jonas, foi lá onde ele embarcou, fugindo da ordem do Senhor para ir até Tarsis. Embarcou para Tarsis. Hoje essa cidade, ela é chamada de Jafa, e ela foi incorporada a Tel Aviv. Então ela está juntinha lá, bem pertinho uma da outra. Está junta lá. E é nessa cidade que aqui acontece esse milagre. Temos um milagre realizado por Pedro, confirmando o evangelho da graça de Deus. A uma discípula de Jesus, a uma mulher. E nós podemos ver aqui, em primeiro lugar, como é que foi a vida, o caráter e até o momento da morte dessa mulher chamada Tabita. O que aconteceu? Esse nome Tabita, ele é um nome hebraico. E no grego ele chama-se Dorcas, ambos significando a mesma coisa, tanto no hebraico quanto no grego, significando corça. Esse é o significado da palavra Tabita ou Dorcas, corça. E essa mulher era uma mulher agradável, que realizava inúmeros trabalhos com as suas próprias mãos. Ela era dirigida pelo Espírito Santo, uma mulher de posses e que dava muitas esmolas, muito agradável a toda a comunidade. Era uma discípula de Jesus que abraçou a fé. Ela abraçou a fé em Cristo, foi batizada, e não apenas isso, meus irmãos, mas foi eminente acima de muitos outros, e ela fazia caridades à população. Olha os detalhes da vida dessa mulher, quem ela era. Ela mostrou fé por suas obras. Ela mostrou fé por suas obras. Obras das quais estava cheia as suas mãos, assim como uma árvore pode abundar cheia de frutos. Essa mulher assim, Tabita. Suas mãos estavam cheias de dádivas, fazia o bem. Nunca ela ficava ociosa, nunca. Naquele tempo as mulheres não trabalhavam, não faziam tantos trabalhos como hoje se faz, como algumas hoje têm seus empregos, têm seus trabalhos, mas essa mulher vivia, era rica, mulher de posses, mas ela vivia com o coração cheio de gratidão a Deus, fazendo caridade, servindo a população, as pessoas em volta dela. De boas obras a mão dela estava cheia. Muitos de nós hoje, meus amados irmãos, temos condição de fazer muita coisa pelo Senhor.
E nós não fazemos. Nos limitamos. Nós fazemos questão de nos limitar. E às vezes com pouca coisa nós podemos fazer. Mas o Papai do Céu providenciou todas as coisas para que nós pudéssemos fazer. Todas as coisas. Se você abrir sua Bíblia aí agora, em Efésios, no capítulo 2 e no verso 10, você vai encontrar o texto da palavra dizendo assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para... Como é que está o texto aí em cima? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nada vem de nós mesmos, nada surge de nós mesmos, tudo vem do Senhor. É uma questão simplesmente de obedecer à vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Se o Senhor nos comissiona, nos empurra a fazer alguma coisa, meu amado irmão, vá nesse rumo. Você vai estar dentro do plano de Deus. Dorcas agia assim. Nós devemos agir assim. Porque tudo foi preparado por Deus, tudo foi feito por Ele, para Ele, somente para Ele, são todas as coisas. Essa mulher destacou-se por suas esmolas. E sabe uma coisa que essa igreja faz, meus amados irmãos, que eu acho maravilhoso, lindíssimo? É quando os irmãos contribuem com as suas ofertas, a igreja levanta aqui cestas básicas para atender há tantas famílias necessitadas que chegam clamando. E nessa hora a igreja aparece. Somos nós, o corpo de Cristo, que aparece nessa hora e entrega uma cesta básica, entrega uma roupa, entrega um sapato, entrega algo que satisfaz o coração daquele irmão necessitado. Dorcas, essa era uma mulher que cuidava dessas coisas. A nossa fé tem que andar atrelado às boas obras. Temos que ter fé no coração, sim, porque é a palavra de Deus. Nós temos fé na palavra de Deus, naquilo que Deus falou. Não é simplesmente uma intenção, um desejo do coração, não. Nós temos fé na palavra. O Senhor disse que é assim, assim será. Mas as boas obras, Deus preparou de antemão para que nós pudéssemos andar nelas. E nós vamos andar nelas. Precisamos estar atentos ao movimento do Espírito Santo em nossas vidas, quando Ele nos comissiona a fazer alguma coisa. É tão maravilhoso a gente poder saber que foi usado por Deus. A gente sai glorificando a Deus depois. Em alguns momentos depois, o Espírito Santo chega e nos dá um consolo, um conforto, um carinhoso abraço, dizendo assim: meu filho, você me obedeceu. E é tão bom servir. É tão bom servir. Há muito tempo atrás, eu tinha uma bronca terrível para poder ajudar as pessoas. Meu carro, eu não dava carona para ninguém, porque ia sujar o tapete de terra. Eu já contei isso aqui uma vez. Algumas pessoas já sabem. E eu não dava carona, sabendo que aquela pessoa ia no mesmo rumo que eu. Eu simplesmente me negava. Até chegar um dia que o Espírito Santo chegou e disse: meu filho, quem foi que lhe deu esse carro? E foi o senhor. Foi o senhor. Então, por que você não ajuda os outros? Eu disse: é mesmo, senhor, sou um mesquinho, um miserável. Sou um mesquinho, um miserável. Eu posso ajudar e não estou ajudando. Daí para frente, eu não me importei mais se o tapete ia ficar cheio de terra ou se não ia ficar cheio de terra. O certo é que após o tapete ficar cheio de terra, eu podia tirar lá, bater e não ficar mais nem um pedacinho lá dentro. E assim, eu abri as portas do carro para dar carona para quem eu pudesse dar. Ainda faço isso hoje com todo carinho, com todo amor. Mas é servir, irmãos. Servir. Abrir o coração e dar àquele que precisa. A Bíblia diz: dá àquele que te pede, não volte as costas. Dá. Uma coisa que eu quero falar aqui para os irmãos. A gente emprestar dinheiro para irmão é um negócio ruim, não é bom não. Não é bom de jeito nenhum. Se o irmão lhe pedir emprestado alguma coisa e você tem posse para dar, dê. Não empreste. Porque emprestar é uma dívida.
E quando a gente empresta, espera que o devedor um dia pague. E quando o devedor não encontra posses para poder devolver isso, a gente fica angustiado com ele. Fica amargurado, aí vai falar, abre a boca e diz alguma coisa, nunca mais empresta, nunca mais faço isso, faço aquilo. É preferível você dar. Se você tem condição de dar, dê. Meu irmão, vá em paz, tome. Nunca mais volte para mim. Não, faça isso não. Faça isso não. Deixa ele voltar. Se ele voltar, dê de novo. Porque o Papai do Céu está lhe dando para que você tenha em abundância para dar. Dê. Irmãos, eu aprendi isso, eu louvo a Deus porque aprendi isso há muito tempo atrás. E como é bom a gente vir depois, a mão do Senhor nos abençoar, chegar conosco, quando a gente menos espera. O Papai do Céu vem e nos presenteia. Há um tempo desse atrás, eu estava orando em casa, eu sou gamado em cupuaçu. Eu disse, Senhor, eu queria tanto comer uma torta de cupuaçu. Queria tanto comer uma torta de cupuaçu. E orei isso pela manhã. Quando foi por volta do meio-dia, alguém bateu na minha porta. Uma senhora muito amada, que eu conheço. Mandou uma tigelazona desse tamanho, com a torta de cupuaçu, com os morangos em cima, que eu digo, oh meu Senhor, muito obrigado. Chegou geladinha, prontinha, linda, maravilhosa. O Senhor atendendo o desejo do meu coração. Que coisa maravilhosa. O filho dela está aqui hoje, eu não vou falar o nome dela. Mas foi assim que Deus me fez. E fez tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Então, meu amado, abra o coração, dê. Dorcas dava esmolas. Ela fazia o bem. E a gente deve fazer a mesma coisa, porque somos também de Cristo Jesus. Temos Cristo Jesus em nossas vidas. Somos cristãos. Jesus dava, se deu completamente por nós, se entregou naquela cruz por nós, Ele se deu. Podemos observar aqui agora que essa mulher era elogiada, não apenas pelas esmolas que deu, mas pelas esmolas que fez. Ela fazia trabalho com as suas próprias mãos. E entregava às pessoas. As esmolas eram ações dela. Ações. E ela propôs de fazer e fez. E esta deve ser a vida. Nossa também deve ser o nosso modelo de vida, deve ser o nosso caráter, deve nos moldar a isso e a todos os discípulos de Cristo. Em segundo lugar, irmãos, ela foi retirada dos seus afazeres. Agora vamos observar aí do verso 37, que ela naqueles dias adoeceu e morreu. Ela adoeceu e morreu. O servo de Deus adoece e morre? Sim, adoece e morre. Tem alguém aí andando espalhando por aí afora, em algumas denominações, que o servo de Deus, quando adoece, está em pecado. Isso é um tremendo engano. Isso é uma informação enlouquecida. O servo de Deus adoece sim, irmãos. Mas o Papai do Céu tem a provisão. O Senhor usa a medicina e em alguns momentos o Senhor faz o milagre, restaura. Em alguns momentos morre porque o Senhor chamou e acabou. Já vimos isso aqui acontecer quantas vezes? Mas Dorcas aqui adoeceu e morreu. Ninguém vive para sempre sobre a terra. E não se pode esperar que não morra. Homens misericordiosos e mulheres misericordiosas morrem. Assim como Dorcas morreu. E nesses dias, no dia de Dorcas, Deus tinha preparado algo majestoso, algo tremendo. Tudo que Deus faz, meus amados irmãos, todas as coisas têm um propósito. Em tudo, nada está fora do controle das mãos do Senhor. O simples fato de você estar aqui essa noite, porque Deus tinha propósito na sua vida, no seu coração. O fato de estarmos hoje aqui, juntos essa noite, é porque Deus tem propósito nisso. Todas as coisas têm um propósito, nada está fora do controle de Deus. E Dorcas, morrendo naquele período lá, estava dentro do propósito de Deus. Deus queria glorificar seu filho Jesus.
Porque Filipe já tinha passado a anúncio do Evangelho. Tinha chegado o Evangelho da graça naquela população toda. E ali aquele porto movimentava-se, chegava navio, saía navio, e aquela notícia que foi lançada ali, de que aconteceu algo majestoso, algo tremendo, algo que não se via acontecer naturalmente, essa notícia foi publicada por todo o mundo, chegou até os confins da terra. Dorcas morreu porque Deus também tinha um plano de glorificar o nome de Jesus naquele lugar. Ela adoeceu e morreu, como diz as Escrituras. Os amigos e irmãos em Cristo que estavam ao seu redor, quando viram-na morta, começaram então a fazer os preparativos pós-morta. Geralmente, pegava-se o corpo de alguém que morreu, dava-se um banho. Eu fui examinar como é que era esse banho, pesquisei várias fontes. Examinando, eu fui ver que eles davam um banho com água quase que fervendo. Jogavam água no corpo quase que fervendo, porque se a pessoa tivesse apenas num estado vegetativo, na hora que batesse água quente nela, ela dá uma despertada. Então era assim que acontecia, e isso naturalmente acontecia. Dava um banho na pessoa, depois vestia, preparava para o enterro. E era enterrado logo imediatamente, eles não esperavam muito tempo. Mas Dorcas, Deus tinha propósito na vida dela. E eles não a enterraram. Nem tampouco passaram as faixas que naturalmente passavam. Porque eles davam um banho, botavam os ungüentos, e aí depois enfaixava e preparava para o enterro. E era logo no mesmo dia, quase que repentinamente. Por que eles não fizeram isso? Porque Deus tinha propósito. Pedro estava bem pertinho. Estava numa cidade bem próxima, na cidade juntinha. Eu fui ver lá a distância, são 23 quilômetros de uma cidade para outra. Caminhava-se a pé. Pedro estava lá. Então, o que aconteceu? Havia uma esperança naqueles irmãos de que Pedro, se ele viesse, ele ressuscitaria Dorcas. Mas mesmo assim, fizeram todos os preparativos pós-morte. Esse era um costume judaico. No verso 38 diz assim, diz que Lida, cidade onde Pedro estava, era perto de Jope. E os discípulos e amigos de Dorcas ouviram que Pedro estava lá, e para lá enviaram 2 homens. Porque eles estavam sabendo que tinha acontecido algo majestoso em Lida. Pedro vai morar, vai ficar nessa cidade e vai para a casa de um homem chamado Simão, e esse homem era curtidor. Pedro era um judeuzão daquele firmão, firme nas Escrituras, radical nas Escrituras. E a Bíblia diz que ele vai morar dentro da casa de um homem que era curtidor. Um homem que pegava em animais mortos, que a lei dizia que não podia pegar porque ficava impuro. Pedro vai para lá, Deus coloca Pedro lá. Tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus tem um propósito. Deus estava quebrando a resistência no coração daquele homem, Pedro, porque ele não comia com os gentios. No entanto, ele estava na casa de um homem curtidor, tendo que participar da mesa daquele homem. Deus estava quebrando sistemas. É maravilhoso a gente poder ver como Deus trabalha nas coisas. Na simplicidade, Pedro, sem perceber, estava no meio de pessoas bem simples. Na beira do mar, Pedro era pescador, sentindo aquele cheirinho das ondas, da maresia. E lá. Mas diz a palavra de Deus que naquela cidade, um homem chamado Enéas, em cima de uma cama há 8 anos, prostrado, sem andar, sem fazer mais nada. Pedro vai lá com ele, e chega lá numa oração implícita e disse: homem, Enéas, Jesus Cristo te cura. E salta com a palavra e diz assim: levanta-te. E o homem levantou-se. E essa notícia correu por todo o canto, correu por todas as cidades. Então, quando eles mandam chamar Pedro lá em Lida, eles já tinham
no coração a esperança que aquele homem de Deus chegando na casa de Tabita ia acontecer grande coisa, como aconteceu. Irmãos, é maravilhoso saber que o Papai do Céu nos deu essa mesma autoridade. A você, meu amado, que às vezes pensa que esse negócio é para os pastores. Não, meu amado. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos raça eleita, somos sacerdócio real. Eu e você fomos lavados pelo mesmo sangue, remidos pelo mesmo Senhor. Falta ousadia? Falta. Às vezes falta a gente pegar muitas teologias que nós temos, colocar de lado e andar pelo Espírito Santo e ser levado e conduzido por Ele a fazer a obra que Deus está querendo que façamos. Falta isso. Ousadia. Falta ousadia. A esperança daqueles amados irmãos ali é que Pedro viesse e trouxesse dali, a expectativa era que Pedro viesse e ressuscitasse Dorcas. Ouviram que Pedro estava lá. As amigas de Dorcas, os irmãos de Dorcas, a comunidade cristã ali, vendo a morta. Era tristeza. Logo aparecia aqueles que vinham lamentar, chorar. Imediatamente aparecia muita gente para fazer isso. Morta, Dorcas agora, era muito tarde para chamar um médico. Não dava mais. Morta ela já estava. Era muito tarde para chamar um médico. Mas não era tarde para chamar um discípulo de Jesus. Não era tarde para chamar um discípulo de Jesus. Não era tarde para chamar um apóstolo cheio do Espírito Santo de Deus. Um verdadeiro apóstolo. Não era tarde. Pedro tinha andado com Jesus. Pedro viu o Senhor Jesus, participou do Senhor Jesus, multiplicar pães e peixes e alimentar multidões. Pedro viu o Senhor ressuscitar. Pedro viu o Senhor Jesus abrir os olhos aos cegos. Pedro participou disso, não só ele, como os demais apóstolos. Não era tarde para chamar Pedro. Não era tarde. A gente estava conversando sobre esse texto na reunião de pastores. E eu falei com os irmãos, eu digo, irmãos, hoje está tão difícil para a gente poder chegar num momento desse. Porque quando alguém morre, a funerária vai lá e faz um trabalho de limpeza completa, tira cérebro, tira tudo. Para a gente chegar num ponto desse, só sendo assim, levado pelo Espírito Santo de Deus, chega lá e diz assim, o Espírito Santo vai dizer, meu filho, põe as mãos e ore, e mande que se levante, porque eu vou fazer tudo de novo, vou colocar vísceras, vou colocar cérebro, vou colocar tudo. Difícil isso acontecer? Não. Impossível acontecer? Absolutamente não. Porque o nosso Deus é o Criador do céu e da terra, foi Ele que nos fez. E para Ele não há impossíveis. Não há impossíveis para o Senhor. Mas a gente se depara diante de certas barreiras e a nossa fé dá aquela esfriada. Não era tarde para Pedro. Os irmãos sabiam que não era tarde para Pedro. Mandaram chamar. E ele vem. Ele vem. Os amigos de Dorcas sabiam que um apóstolo viria para lá não para comparecer um funeral, mas para evitar um funeral. Eles estavam esperando isso. Estavam crentes que isso ia acontecer. Em terceiro lugar, meus amados, quando Pedro tomou conhecimento e partiu com os que foram enviados, quando Pedro chegou no cenáculo onde Dorcas estava, encontrou um grupo de viúvas, como diz aqui o texto da palavra de Deus, chorando, que haviam sido ajudadas pelo ministério de Dorcas. Estavam chorando.
E aqui um ponto importante, nós devemos nos lembrar, que Dorcas, ela era uma mulher de posses. Ela ajudava as pessoas, dava esmola. Mas devemos também nos lembrar hoje que a igreja, segundo a palavra de Deus que está em 1 Timóteo capítulo 5, de 3 a 16, a Bíblia fala que nós devemos ajudar, literalmente, sustentando as verdadeiras viúvas. Está toda a instrução lá. Em 1 Timóteo capítulo 5, de 13 a 16. Em Tiago 1, 27. Naquele tempo, o Estado, o governo, não ajudava ninguém. As viúvas, nem tampouco os órfãos. As pessoas necessitadas tinham de depender dos seus amigos, dos seus parentes, de alguém que se compadecesse deles. Essa era a necessidade. Logo a seguir, agora nós vemos o quê? O relato da ressurreição de Dorcas por Pedro. E esse relato se segue de forma idêntica. Irmãos, eu falei agora há pouco que Pedro era discípulo, apóstolo de Jesus, viu Jesus fazer inúmeros milagres, viu Jesus multiplicar pães, dar a vista aos cegos, desentupir os ouvidos dos surdos, fazer com que os mudos falassem. Ele copiou exatamente tudo. E em uma situação semelhante, Jesus, quando vai ressuscitar a filha de Jairo, o chefe da sinagoga, acontece a mesma coisa lá. Pedro assiste, participa daquele momento em que o Senhor Jesus chega naquela menina que já estava morta. Alguns dos pranteadores que estavam ali começaram a rir quando Jesus disse: ela apenas dorme. Ela apenas dorme. Começaram a rir e disseram: esse cara não entende nada. Nós estamos aqui já para prantear. Ninguém pode fazer mais nada por ela. Jesus pega aquela multidão todinha dali, põe para fora e diz: vão para fora. Quero ninguém de vocês aqui. Mas chama João, Tiago e Pedro, com os pais da criança, e entra lá no local onde estava aquela menina. E o Senhor toma a mão daquela menina. O judeu não podia pegar em quem estivesse morto. Mas ali não estava simplesmente o judeu. Ali estava o autor da vida. Estava Jesus, o Senhor. Ele é a própria vida. Ele pegou na mão daquela menina, ele clamou em alta voz: Talita cumi, levanta-te. E ela levantou-se. Ela levantou-se. Pedro viu a mesma coisa. Pedro viu acontecer isso. E quando ele chega lá em Dorcas, ele pede para que todo mundo saia. Fica no cenáculo só ele e ela. A Bíblia diz aí, foi o tema que eu usei: Pedro ajoelha-se e ora. Pedro ajoelha-se e ora. Ele vai clamar ao Senhor, ele abre o seu coração, ele derrama a sua alma perante o Senhor. Quanto tempo isso passou Pedro orando? Nós não sabemos quanto tempo Pedro passou orando. O certo é que ele ora durante algum tempo. Amados irmãos, e quando Pedro se levanta do seu lugar de oração, ele está cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de poder de Deus. Volta-se para o corpo, aquele corpo que estava ali inerte, parado, e chega da mesma forma que ele viu Jesus falar com Talita. Ele usa a mesma palavra. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa hoje? Por que não fazemos a mesma coisa hoje, irmãos? Imitar Jesus Cristo em tudo. Imitá-lo em tudo. Somos discípulos. A palavra cristão nos diz que somos um Cristo pequeno. A tradução diz isso a nosso respeito. Os olhos de Pedro estavam fitos em Jesus Cristo. E ele fazia as mesmas coisas que Jesus fez. Mesmas coisas. Quando ele se volta para aquele corpo, ele repete a mesma frase. Agora não Talita, mas Tabita, bem pertinho. Ou Dorcas,
Dorcas. Chama o nome dela. Em primeiro lugar, ele chama o nome dela. Vocês estão lembrados como foi que Jesus, lá com Lázaro, como foi que ele fez lá? Estão lembrados? Chegou lá, disse, tira a pedra. Tirem a pedra. O pessoal chegou e disse, Senhor, ele já está putrefado aqui, não tem mais jeito não. Acabou-se. É como se tivesse tirado as vísceras também, como se tivesse tirado o cérebro, virou água, não tem mais nada. Senhor, acabou-se. Se tira a pedra. E o Senhor clama lá de fora. Clama lá de fora. E diz, Lázaro. Chamou pelo nome. Lázaro. Vem para fora. E Lázaro pulou lá fora. Lázaro pulou lá fora. Pedro viu essa cena? Viu. Você não viu essa cena, mas você sabe que está nas Escrituras Sagradas e sabe que é a mais pura verdade. Nós sabemos. Pedro se volta para aquela mulher, Dorcas, que estava ali, e diz, Tabita, come. Levanta-te. Ele não fala acabrunhado não, meus amados irmãos. Ele não fala com medo, envergonhado, não. Ele fala com autoridade, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, ungido pelo poder do Senhor. E quem estava fazendo a obra, tanto lá em Talita como agora em Tabita, era o Senhor Deus. Não era homem. Era o Senhor Deus. E nessa hora ele clama em voz alta, Tabita, levanta-te. E algo acontece. Ela abre os olhos. E a sua mente volta imediatamente. E ela senta-se. Quando ela se senta, ela olha para Pedro. E vê Pedro diante dela. E Pedro agora estende a mão para ela. E a coloca de pé. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. Oh, coisa maravilhosa. Oh, cena linda. Amado irmão, quantas vezes você já foi convidado para ir na casa do irmão necessitado? Ele está pedindo uma oração por algo que ele precisa ver. E você, cheio do Espírito Santo de Deus, é a resposta para aquele irmão naquela hora. Você é a resposta para aquele irmão naquela hora. Você é a resposta para alguém que nem tem Cristo Jesus na vida, nem nunca ouviu falar de Jesus na vida, mas o Espírito Santo lhe conduziu para lá, para você ser a resposta para ela naquela hora. E Deus ter o seu nome glorificado em Cristo Jesus. Somos usados para o louvor da glória do Senhor, amados irmãos. Deus nos usa. Deus nos usa. Diz aqui o texto sagrado que Pedro, nessa hora, toma essa mulher, levanta, no poder do Espírito Santo, essa mulher que estava com os olhos fechados anteriormente, agora tem os olhos abertos pelo poder da palavra de Deus. Pedro seguia andando com o Senhor Jesus, era seu apóstolo, andava nos passos de Jesus, imitava Jesus em tudo. Mateus capítulo 10, verso 25 diz assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Na parte A do versículo. Nós somos discípulos de Jesus. Meu amado irmão, você tem a convicção da vida eterna? Você tem a convicção da vida eterna? Você crê que seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus? Você crê que você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Você então é discípulo de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Nós somos um discípulo de Jesus. Devemos andar conforme Ele anda. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Conheci uma irmã lá em Belo Horizonte, que ela cuidava de uma creche com 400 crianças. Chegou um dia que não tinha absolutamente nada para aquelas crianças sequer tomar café.
não tinha almoço, não tinha nada, ela dependia de doações e naquele período não tinha absolutamente nada. E ela e toda a equipe se ajoelharam de manhã e disseram: Senhor, não temos pão, não temos leite, não temos café, não temos o que dar para essas crianças essa manhã. 400 crianças, muita criança. E elas oraram. Meia hora depois, eu conheci essa creche. Meia hora depois, um carro buzinou lá na frente. Tinha leite, tinha café, tinha pão, tinha banana, tinha mamão, tinha tudo para 5 dias. 5 dias. O Senhor ouve a sua oração, meu amado. O Senhor ouve a sua oração e responde. Sinais e maravilhas continuam acontecendo hoje, porque Deus vai usar você, vai usar a mim, vai usar a sua igreja, e nós vamos fazer diferença na nossa cidade, nós vamos fazer diferença na nossa geração, nós que somos chamados de cristãos, somos servos do Deus Altíssimo. Como eu falei agora há pouco, tanto no caso com Talita como Tabita, é o Senhor que ressuscita os dois. É Ele que traz da morte para a vida. Eu quero concluir. Qual foi o primeiro sinal do retorno daquela mulher à vida? Foi ela abrir os olhos. Eu gosto muito do texto, meus amados irmãos, que foi dado a Paulo, quando Paulo foi convertido pelo Senhor, ainda na estrada de Damasco. O Senhor tem uma conversa com ele, e no capítulo 9, no verso 26, Atos 26, 18, diz assim: Deus comissionando Paulo, diz assim: você vai para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa é a palavra do Senhor falando que Paulo iria fazer exatamente isso. É a palavra que nos foi dada também para fazermos a mesma coisa. E quando ela viu Pedro, sentou-se para mostrar que estava realmente e verdadeiramente viva. Pedro lhe deu a mão, a ergueu, entre os vivos, aquela que fora morta. Você já pensou que alegria nessa hora? Já pensou que alegria nessa hora? Finalmente, Pedro chama os santos que estavam ali, as viúvas que estavam todas tristes pela morte de Tabita, e apresentou-a viva a eles. Houve consolo, houve conforto, houve alegria. Agora já não tinha mais tristeza, já não tinha mais pranto. Agora tinha louvor, tinha glorificação, tinha adoração. Era isso que estava acontecendo, uma festa, regozijo. Porque quem estava morto agora ressuscitado, estava ali falando, conversando, de que todos eram testemunhas. Todos eram testemunhas. Aquela que fora morta agora estava viva. E o que aconteceu, irmãos, é que naquela cidade portuária, essa notícia se propagou, saiu pelo mundo afora. Cada navio que aportava lá, os seus marinheiros eram instrumentos de Deus. Como eu falei agora há pouco, em tudo Deus tem propósito. Em tudo Deus tem propósito. Ali naquele lugar, o Senhor usava os marinheiros que vinham, ouviam a história. Olha, tem uma mulher ali, Dorcas, essa mulher estava morta, e o Senhor Deus, pelas mãos de Pedro, a ressuscitou. E ela continua viva, servindo. Deus tinha propósito nisso. Todo mundo a partir dali agora olha para o Evangelho com um outro olhar. Não é simplesmente o poder do homem, mas o poder ressuscitador de Jesus.
Irmãos, e louvado seja Deus, queridos, louvado seja o Senhor, porque dentre todos esses relatos, o Senhor Deus nos faz entender, compreender que não existe reencarnação, existe ressurreição. Existe ressurreição dos mortos. Não existe aperfeiçoamento de reencarnação, isso é mentira do diabo. Existe ressurreição. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia e Ele haverá de nos ressuscitar, aqueles que partiram em Cristo Jesus. Todos, sem exceção, os que estão em Cristo Jesus, têm ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que na vida do Senhor, aqueles que partiram em Cristo, os que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Porque vem com Ele. Quando fechamos os olhos aqui em cima da terra, passamos direto para ver a glória do Senhor. É direto, voamos nas asas da vida eterna, em Cristo Jesus. Estamos lá na presença do Senhor, e quando Ele vier, vem conosco, nos trazendo, para que recebamos um corpo glorificado tal qual o dele. É assim, é assim. A notícia se espalhava, tornou-se conhecida em todas as cidades, e chegou até os confins da terra, Manaus, o Amazonas, o Brasil, chegou até nós, essa palavra maravilhosa, esse conforto maravilhoso que o Papai do Céu nos dá. Oh, irmãos, Pedro permaneceu ali também, naquela cidade. Estava pertinho, só que ele não ficou na casa de Dorcas, ele ficou na casa do curtidor. E voltava a Jope. Ia a Lida e voltava a Jope. Para fazer o quê? Agora, ensinar as Escrituras. Porque a gente não vive só de experiências, a gente vive das Sagradas Escrituras, no exame dela, o que ela está nos ensinando. Profundidade de conhecimento. O Espírito Santo chega e nos orienta, nos ilumina para entendermos as Escrituras Sagradas. Pedro ficou ali muitos dias. Deus estava levando Pedro cada vez mais longe do que ele podia imaginar. Mostrando sua libertação, porque na casa desse homem, mais tarde, acontece algo tremendo, majestoso com Pedro. Na casa de Simão, o curtidor, acontece algo maravilhoso, que agora é assunto para outro sermão. Então, meus amados irmãos, como é que eu estou vivendo o cristianismo? Como é que eu estou vivendo o cristianismo? Estou ocioso? Quando eu poderia estar aproveitando o tempo para glorificar o nome do meu Senhor? Sou discípulo de Jesus. Posso fazer caridade? Posso. Posso dar uma esmola? Posso. Posso orar por alguém que está num confronto horrível, existencial? Posso. Deixa o Papai do Céu lhe usar, meu amado irmão. Deixa o Senhor lhe usar. E pelas suas mãos Deus vai fazer grandes coisas também. Pelas mãos da sua igreja, o seu nome será glorificado. E a cidade muda. Se a igreja se levantar imitando Jesus Cristo, a cidade muda. O estado muda. Porque se ouve em todo canto que se levantou um povo de Deus cheio de autoridade, cheio de poder no ministério da palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu quero convidar você agora a ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé, meu amado. Se você deixou o seu dom esfriar, hoje à noite, meu amado irmão, é noite que você pode clamar ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Senhor, renova-me, renova-me. Pastor José Nery, pode subir aqui, por favor, pastor. Renova-me. Senhor, renova-me. Restaura os meus dons, Senhor. Eu quero glorificar o Teu nome enquanto posso. Glorifica o nome do Senhor. Se você quiser vir até aqui, meu irmão, aqui na frente, ou então quiser ficar no seu lugar aí, mas essa luta é você e Deus, Senhor, faça-se a Tua vontade na minha vida. Glorifique Seu nome na minha vida. Eu quero pedir ao grupo de louvor, por favor, tome as postas aí. E como sempre que eu faço, pego vocês de
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Se você perdeu o seu dom, você deixou esfriar, clame ao Senhor, venha hoje, diga: Senhor, põe em mim teu coração. Eu sou teu discípulo, Senhor, sou teu servo, eu não posso fugir disso. Quero viver por louvor da tua glória. Dentro de mim necessita ser cuidado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Oh, aleluia, Senhor. Renova, Senhor. Enche-nos, ó Deus, de forma que só o Senhor em nós, teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Olhos fechados, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Os irmãos que vieram aqui à frente estão aqui dando um passo de fé. Oh, Deus. E a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, pela fé, Ele mesmo se torna galardoador, abençoador, restaurador daqueles que o buscam. Pai nosso, Pai nosso, Senhor Deus, usamos aqui aquela fala que o Senhor ensinou os discípulos quando lhes pediu que ensinasse a orar. Por isso, juntos aqui neste auditório, estamos dizendo: Pai nosso, que estás nos céus. Aqui estão os irmãos, Pai, à frente. O Senhor mesmo que restaurou a vida de Tabita, a vida de Talita, a vida, Deus, de Lázaro, as nossas vidas, porque estávamos mortos, perdidos, pobres, cegos, nus, sem Deus no mundo. O Senhor nos deu vida, vida espiritual. Ó Deus, estão aqui esses irmãos, irmãs, pedindo do Senhor vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, abre, Senhor, os seus olhos, ó Deus, para que vejam, ó Deus, e recebam do Senhor um coração transformado. Abre os nossos olhos, Pai, e nos dá um coração transformado, ó Deus. Não permita, Senhor, que aqueles que estão aqui na frente, ó Deus, aqueles que estão em pé também no auditório, aqueles que ouviram, que leram, ó Deus, que foram tocados pelo Teu Espírito, Deus, pela Tua palavra, Senhor, saiam daqui vazios. Acrescenta-lhes, Senhor, nesta noite, ó Deus, o Seu toque gracioso, poderoso, transformador, salvador, ó Deus, multiplicador, Senhor. Nós cremos porque somos a Sua igreja.
Nós cremos porque o Senhor é nosso Deus. Nós cremos porque o Senhor é nosso Pai. Nós cremos porque o Senhor é a nossa vida. Completa, Senhor, nesta noite, na vida desses amados irmãos, olhos abertos e corações transformados, para a tua glória, Pai. Agradecidos, ó Deus, com ações de graças, nós aceitamos do Senhor estas respostas, ó Deus, consoante aquilo que os irmãos estão colocando diante do Senhor, agora, Pai, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre suas vidas, meus irmãos, minhas irmãs que aqui estão, e sobre a igreja do Senhor, que está militando por toda a face da terra, agora e para sempre.